Programa Guaraci Andrade. Oferecimento Central de Imóveis, Zafari e Hipermercado Bourbon. E o programa vem até a Santa Casa, esse exemplo aí de cuidados com a saúde, comandado pelo provedor Alfredo Engler e com certeza com a diretoria toda, como o doutor Fernando Lucchesi. Doutor Fernando Lucchesi, primeiro a gente fala de estamos nos livrando de pandemia, é isso, se Deus quiser estamos nos livrando, né? Que sequelas a gente pode dizer que o coração terá? A gente ouve muita gente falando que ficou com sequelas da Covid. Coração, doutor Lucchesi, o que a gente pode dizer para os telespectadores? Bom, eu acho que nós ainda não nos livramos da pandemia. Mesmo tendo muito menos casos, as sequelas continuam. E por um ano depois da infecção, os pacientes têm sintomas. Os sintomas mais comuns são perda de cabelo, perda de memória, dificuldade de concentração, e perda de força muscular. Gente que antes se exercitava, tinha ali uma atividade física importante e que depois não conseguiu acompanhar a mesma atividade. Bom, e no coração, não houve uma grande transformação do coração. Teve pacientes que tiveram Covid, que tiveram miocardite, doença infecciosa do coração, inflamação do músculo, mas não foi um número muito grande. De todo jeito, se observou piora da contração em alguns pacientes, que depois progressivamente vai melhorando. A outra coisa que se observou, isso sim, a perda da capacidade física. Esses pacientes se reabilitam com exercício. Aliás, o exercício está sendo indicado como reabilitação de todos os problemas de sequelas. Todos que viraram sequela, é isso? Todas as sequelas melhoram com exercício. O exercício é o único tratamento para sequelas. Não tem outra coisa que se possa fazer. O coração, os casos de miocardite, muitos deles tiveram uma evolução difícil. Nós tivemos aqui na Santa Casa um número significativo de pacientes que tiveram que ir para a UTI com problemas cardíacos, mais do que o problema da própria infecção. A infecção resolveu, mas o problema cardíaco continuou. Alguns deles até entraram em lista de espera de transplante e coisas desse tipo. Graças a Deus o número não é muito grande. Agora, o pior problema da pandemia, Guaraci, é que os pacientes que estão chegando agora estavam em casa, escondidos, retidos, estão saindo da toca numa situação muito ruim. Nós estamos com o hospital lotado, nós estamos com pacientes graves. O consultório, não consegue sair cedo do consultório porque os casos chegam 2, 3 anos, né? Última consulta, 19. E aí é um mundo novo, porque não trataram, não compraram os remédios, por simples cuidado, adotaram... Foi por causa de medo de sair de casa para não contrair, é isso? Não, ir para uma farmácia significava necessariamente se expor. Exatamente. E tu veja o seguinte, mas manda telefonar. Aqui em Porto Alegre, tudo bem, telefona para a farmácia, vocês mandam. Mas lá em Santa Rita do Boqueirão, ele Como tem que farmácia. Então, esse pessoal ficou todo retido em casa e isso agravou muito a situação cardiovascular. Hoje nós estamos vivendo uma verdadeira avalanche de casos complexos, difíceis, cardiovasculares, como subproduto da pandemia. O senhor viu que eu sou um jornalista preparado e munido de certas coisas importantes, né? Desembarcando a hipertensão. Como é que eu descubro que eu estou hipertenso, doutor Lucchesi? O Brasil se calcula que tem lá 35 milhões de hipertensos, entre 35 e 40 milhões de hipertensos. E 1/3 deles sabe que é hipertenso. 2/3 nem imaginam que tem pressão alta. Só tem uma forma, que é a barreira para descobrir se é hipertenso ou não. Medir a pressão. É uma coisa tão simples, né? Tão simples, né? Medir a pressão. Quer dizer, sair atrás, as farmácias têm, mede a pressão, procura saber. E desde cedo, lá com 18 anos de idade, mede a pressão. Engordou um pouquinho, o menino está crescendo, engordou um pouquinho, mede a pressão dele. Ele pode ser hipertenso desde muito cedo. É mesmo, desde muito cedo? Não tem idade, doutor Lucchesi? Não tem idade, nós temos crianças hipertensas, inclusive, né? Então, conhecer os níveis de pressão é uma obrigação de cada indivíduo. Nós temos que conhecer. Depois, periodicamente, mesmo 20, 30, 40 anos, meça a pressão e veja. Se a pressão está fora dos limites, procura tratamento,
porque existem tratamentos hoje. A hipertensão é uma doença que, por si só, ela não parece ser grave. Ela é grave nas sequelas que ela deixa, que são oclusão de coronário, infarto de miocárdio, oclusão de vasos cerebrais, o AVC. Essas doenças são realmente galopantes. O hipertenso também tem mais tem um dado importante. O hipertenso sente menos gosto ao sal e usa mais sal na alimentação. E com isso ele fica mais hipertenso. Então essa é uma das dicas. Esse pessoal do saleiro meça a pressão. Mesmo tratando, doutor Lucchesi, se o camarada sabe que está hipertenso, está tratando com comprimidos, não pode comer aquele pouquinho de sal, tem que cortar, tem que evitar o sal? Tem que evitar o sal. Evitar coisas que têm sal normalmente, por exemplo, azeitona. As azeitonas são conservadas em sal. Né? Come 3, 4 azeitonas, já tem a dose de sal do dia. Claro. Não é mesmo? E embutidos são conservados com sal. Então, essas coisas o hipertenso tem que realmente segurar. Esse livro, eu fiz já há alguns anos... Foi um dos mais vendidos na Feira do Livro. Foi certamente. Bom, com essa massa de hipertensos que tem no país, é evidente que tinha que ser. Mas, veja, esse livro tem a ideia de levar ao paciente uma informação completa sobre o diagnóstico, o tratamento, os cuidados. Tem cuidados que são farmacológicos, remédios, etc., e cuidados não farmacológicos, né? Então, o pessoal diz que esse livro foi editado por pura preguiça minha de dizer para cada paciente a mesma coisa. Então, tu chega num momento que já puxa o livro e diz assim, ó, tá aqui, ó, lê tudo isso aqui, que está tudo que eu tinha que fazer. Faz o que eu fiz, eu li todo o livro, eu não deixei de ler esse livro, porque eu estou bem mais informado sobre isso e eu preciso estar bem informado. É importante. Informação é básico na saúde. E prevenção também, né? A prevenção, ela é baseada na informação. Certo. Quer dizer, não existe prevenção sem informação. Por exemplo, doenças que não se conhece, a gente termina não prevenindo, porque não se conhece. Né? Bom, nós falando em hipertensão, aqui dentro da Santa Casa, no gabinete do provedor Alfredo Engler, eu não posso deixar de falar no Instituto Brugada. Mas eu vou ao intervalo comercial e volto em seguida, volto com o Dr. Lucchesi, depois nos outros blocos a gente vai ter a presença do provedor, que ele está em reunião e já vai nos atender. Em seguida a gente volta, tá bem, Dr. Lucchesi? Perfeito. Enxergamos o futuro da humanidade pelo olhar de cada paciente em busca do que há de mais valioso: saúde. Aprendemos que a vida é o bem maior desde sempre e antes de tudo. Toda a tecnologia e a alta complexidade só conseguem alcançar os melhores resultados com profissionais de excelência. Na Santa Casa, nós vivenciamos o futuro todos os dias, porque o futuro é o maior presente para uma vida. Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Antes de tudo, amor pela vida. Voltando aqui da Santa Casa, eu continuo com o Dr. Fernando Lucchesi, não abro mão de estar com esse livro. E, aliás, Dr. Lucchesi, falando nesse livro, isso aqui a gente pode dizer que é um guia, que é uma orientação que a gente não pode deixar de seguir esse espaço que o senhor diz nesse livro? Certamente, eu indico porque ele tem a base do conhecimento que o hipertenso precisa saber, precisa conhecer. Tá? E ajuda muito no dia a dia, alimentação, tipo de exercício, quer dizer, mudança de hábitos, estilo de vida que o hipertenso precisa ter para não permitir que as sequelas da hipertensão se instalem, né? E que se leve ao infarto ou ao AVC. De tudo isso que nós estamos falando, eu não posso esquecer de falar no Instituto Brugada, que eu conversava muito com o provedor Alfredo Engler, ele estava orgulhoso quando foi lançado esse instituto, que o senhor teve a grande participação de conseguir trazer o doutor Brugada para cá, né? Como é que a gente fala hoje do Brugada aqui? O que contribuiu para tudo isso que a gente está falando, hipertensão e tudo isso, essas doenças do coração? É muito oportuna a tua pergunta, porque o Brugada nos dá muito orgulho. Ele começou de uma ideia simples, de uma conversa minha, do Dr. Carlos Calil, com o Brugada, num congresso americano, e que simplesmente a pergunta é a seguinte: quanto é que custa teu nome? Quero usar o teu nome. Nossa! Aí vou te pagar royalty, vou criar um instituto. O senhor teve a coragem de fazer essa pergunta para ele, doutor? Sem dúvida, é um amigo, uma pessoa de excelente qualidade. E aí ele disse: se vocês vão me pagar royalty, eu vou trabalhar com vocês. E ele vem periodicamente, agora está marcado já a próxima vinda dele, faz procedimentos aqui. Ele é do Corpo Clínico do Hospital São Francisco, é nosso membro do Corpo Clínico. Cada vez feita a autorização no Conselho Regional de Medicina para ele atuar. Então, isso foi um acréscimo importante.
E o Brugada foi montado com detalhes, com equipamentos, com tudo que se necessário para tratar a arritmia, que a arritmia cardíaca hoje não se trata só com remédio, se trata com ablação, com catéter também. O catéter na arritmia passou a ter uma importância muito grande e resolve grande parte dos problemas. Bom, nós nessa brincadeira, já no final do primeiro ano, o Instituto Brugada já era autossustentável, estava apoiando a Santa Casa importantemente do ponto de vista financeiro, e agora é um dos 2 maiores centros de arritmia do país. Nós estamos com mais de 1.000 procedimentos por ano, então ficou um grande centro, e ele já está incorporado na Santa Casa como um grande investimento que nós fizemos. Eu devo mencionar sempre que nós tivemos um apoio de $1 milhão de uma empresa alemã, uma doação que nos permitiu fazer a obra. Foi uma obra complexa, porque era dentro de um prédio antigo, que foi completamente remodelado, e nós estamos muito satisfeitos com o resultado. Acho que só vemos crescimento pela frente em relação ao Brugada. Doutor Luquezzi, vamos falar um pouquinho do Hospital da Criança. Depois, assim que o provedor sair da reunião, a gente vai tê-lo aqui com a gente e vamos discutir todas essas importâncias aí que tem a chegada do Nora Teixeira, que o senhor vai ser que o senhor vai ser o diretor-geral, né? Nós vamos falar que importância tem hoje o Hospital da Criança em relação às modificações que vocês fizeram para as melhorias, porque sempre que eu entrevisto o provedor Alfredo Engler, as pessoas elogiam o trabalho, a dedicação da Santa Casa em todos esses atendimentos. O que mudou, doutor Luquezzi? Bom, nós, na realidade, no Hospital da Criança, primeiro tivemos que adequar a área física. Foi um hospital o último a ser construído, mas já estava com uma série de problemas de funcionamento. Então, nós tivemos um apoio da bancada gaúcha, que fez uma emenda impositiva e que nos permitiu transformar as UTIs do Santo Antônio nas melhores UTIs pediátricas do Brasil. Eu não tenho dúvida que elas estão montadas impecavelmente em um lugar lindo. Tivemos uma bela doação dos móveis Florence, o Gelson Castelã nos apoiando. Parceiro antigo nosso, né? Temos aqui até o Teatro Lourenço Castelã, dentro do nosso centro cultural. E aquilo fez com que nós realmente dedicássemos o hospital a uma atividade de complexidade. O Santo Antônio é um hospital pediátrico terciário. Terciário significando alta complexidade. Para ter uma ideia, agora, 3 semanas atrás, no mesmo dia foram feitos 4 transplantes, um de coração, 2 de rim e um de fígado, no Hospital Santo Antônio. É a primeira vez no Brasil que um hospital pediátrico faz isso. Esse ano nós devemos ir para mais de 60 transplantes pediátricos. Veja, é o maior hospital de transplantador pediátrico do Brasil, já hoje. De coração, fígado, rim. Bom, então, ele é um hospital que se dedicou a coisas complexas, por exemplo, cirurgia cardíaca. Nós fazemos 400 cirurgias cardíacas pediátricas por ano, sendo que 120, 130 delas em crianças com menos de 1 mês. Nossa. Grande parte delas nascidas aqui na Santa Casa. Junto com o hospital, nós criamos o Instituto Materno-Fetal Celso Rigo, que é um instituto onde nós operamos as crianças já na fase fetal, dentro da barriga da mãe, para propiciar a possibilidade dela sobreviver ao parto. E temos 40 cirurgias feitas lá, junto com esse processo linear que nós temos com a obstetrícia, que faz 3.500 partos aqui na Santa Casa. Então, neurocirurgias, 350 neurocirurgias, tumores de todo tipo. E, recentemente, Eliseu Paglioli conosco, fazendo cirurgia de epilepsia em crianças. Um grande processo de cirurgia de epilepsia. Doutor Luquezzi, rapidamente eu estou mostrando uma foto aí que me chamou muito a atenção, que é o senhor visitando ao Papa. Quer dizer, aí quando eu penso em cardiologista no Rio Grande do Sul, no Brasil, eu penso assim, bom, um Papa na frente do outro, a gente pode fazer essa comparação? Eu sei, eu vou lhe dizer o seguinte, sempre quando eu digo que eu venho aqui na Santa Casa e não falar com o provedor, é a mesma coisa que a Roma e não falar com o Papa, né? Vamos combinar isso. Agora eu estou na sua frente, em seguida, depois do intervalo comercial, falando tudo isso, nós vamos ter a presença, o Dr. Alfredo Engler vai poder nos receber e a gente vai bater um papo com ele junto sobre as novidades da Santa Casa. Tá? Mas fale um pouquinho dessa foto aí rapidamente para a gente encerrar. 4 de outubro de 2019,
O nosso arcebispo, Jaime Spengler, ele costuma me mandar muito padre para tratar coisa e tal. E um dia eu fiz uma brincadeira com ele. Agora cansei de falar contigo, agora eu quero falar com o chefe. Eu disse para ele. E ele não se intimidou. Agora... Sabe o que ele disse? Esteja em Roma, isso era abril, esteja em Roma dia 4 de outubro. É que ele ia estar em Roma, 4 de outubro, em audiência com o Papa. E ele organizou tudo e foi uma coisa impressionante. Cheguei lá, fiquei na boca do gol. E essa foto que eu estou mostrando é um espetáculo, né? É um registro para o resto da vida. Né? Eu e a Josi juntos, a Josi cheia. A Josiane estava? Terços, a Josiane estava junto, com um terço, coisa e tal, ele benzeu, coisa e tal. E eu me apresentei, disse que eu era cirurgião cardíaco, e daí ele disse, opa, então preciso benzer suas mãos. Tá? E aí a foto... Abençoar suas mãos para o senhor continuar salvando vidas, é isso? Abençoar suas mãos. E foi muito interessante. 2 meses depois, chega aqui em Porto Alegre o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo, para ser operado do coração. E era muito amigo do Papa, franciscano, coisa e tal. E aí o cardeal Dom Gerson, de Brasília, comunicou ao Papa, olha, o Dom Leonardo vai ser operado. Mas aonde? Em Porto Alegre? Mas tem cirurgião bom lá? Olha, se é bom eu não sei, mas 2 meses atrás o senhor deu uma benção na mão dele. Então está resolvido. Não só por isso, mas a gente sabe de tudo que acontece de bom aí quando o senhor salva uma vida. Doutor Luquezzi, falando em Papa, eu vou ao intervalo comercial e depois eu estou na Santa Casa, quer dizer, então não adianta eu ir a Roma e não falar com o Papa. Vamos falar com o nosso provedor aqui, que é um querido e está fazendo por essa Santa Casa coisa que muito pouca gente fez, né? Certamente. É a nossa grande inspiração. Certamente, o Alfredo Englert foi um ar de renovação dentro de Santa Casa. Os elogios que a gente recebe da Santa Casa. 50 anos, em 3 ou 4, 5 anos. Ele está sempre saindo, né? Está sempre saindo, mas nós sempre estamos reelegendo. E vamos ver se manteremos ele por muitos anos. Deus vai querer. Isso aí. Vou ao intervalo comercial, conversando com o Dr. Fernando Luquezzi aqui na Santa Casa. Como eu brinquei agora há pouco, nós vamos ser recebidos também pelo provedor Alfredo Englert. Nós temos o maior orgulho de dividir com vocês. Toda vez que eu faço uma entrevista com ele, estoura a audiência do programa e as perguntas não são poucas. Agora, hoje ele vai responder para nós junto aqui, né, Dr. Luquezzi? Para as pessoas, eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou te ajudar. Vamos lá. Vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida com o Dr. Fernando Luquezzi e o provedor Alfredo Englert aqui da Santa Casa. Afinidade não é só compartilhar interesses, é surpreender, é fazer mais, é ir além do esperado. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados, com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com o seu gerente ou acesse banrisul.com.br/afinidade. Eu continuo aqui pela Santa Casa, aqui na sala do provedor Alfredo Englert. Tive o maior prazer, estou tendo o maior prazer de conversar com o Dr. Fernando Luquezzi, que eu brinquei com ele, são os papas aqui. O Dr. Alfredo Englert ajudando essa Santa Casa a atender cada vez melhor, né, com a sua direção, e o Dr. Fernando Luquezzi salvando muitas vidas. E eu tenho o prazer... Dr. Fernando Luquezzi, antes de conversar com o provedor Alfredo Englert, só para nós encerrarmos, quando é que a gente encontra, onde a gente encontra esse livro? Por incrível que pareça, esses livros continuam nas livrarias, até os mais antigos, meus de 20 anos atrás. Pílulas para Viver Melhor, que foi o primeiro. Bom, normalmente as livrarias têm, mas por internet é muito fácil comprar esses livros hoje, está muito mais, e até por meio digital e tudo, é muito fácil. Vamos ao assunto então agora. Agora aumentou a nossa responsabilidade, doutor Fernando Luquezzi. Chegou o provedor aqui, está tendo alguns minutos para nos receber. Certamente. Vamos ajeitar aqui, porque chegou o provedor. Provedor Alfredo Englert, com toda a liberdade que a gente tem com o senhor e o carinho que a gente tem pelo trabalho que o senhor faz na Santa Casa, vamos falar um pouquinho. Vem grandes novidades aí, como eu conversava com o doutor Luquezzi. Vem Nora Teixeira, vocês melhoraram o Hospital da Criança, muitas coisas estão acontecendo. Tem o esquema da robótica também, né, doutor Fernando Luquezzi, do provedor. A gente pode dizer
que isso aí quem ganha é a população e não tem dúvida nenhuma, provedor? Graças a Deus, nós temos o apoio de toda a sociedade. O Instituto de Robótica já está fazendo inúmeras cirurgias. Daqui a poucos dias faremos uma homenagem também à família Gerdau e Anpeter. Que doaram, né? Foram doaram, né? E destaco que o mais importante é a emergência do Nora Teixeira, que está sendo construído. Acho que até o fim do ano concluímos, porque o objetivo do casal Alexandre e Nora Teixeira foi doar uma emergência do SUS, que está sempre superlotada. Eu fico assim meio constrangido, porque às vezes critico, olha, está demorando muito, demorando isso, demorando aquilo. Esses dias teve um show aí na Fiergues, a turma esperava 4, 5 horas para assistir os caras lá cantando uns troços horrorosos, tal, não é meu tipo de música, né? Agora, a emergência vai aumentar de 600 metros para 2.300, mais ou menos. Teremos boxes... Quadriplicar, né? E esse foi o objetivo da doação. A doação foi específica. Aí nós falamos com o casal Alexandre e Nora Teixeira e dissemos, olha, o SUS nos dá um prejuízo muito grande por ano. Nós pagamos com o trabalho dos convênios de particulares e atividades acessórias. Por isso, nós vamos fazer o restante do edifício para atender convênios e particulares para manter a sustentabilidade, não só do Nora Teixeira, mas de todo o complexo. Como vocês sabem, depois da pandemia, a situação não está fácil, todos reclamam das emergências, todas estão lotadas. Às vezes só critico a Santa Casa, não sei por quê. Mas isso, cada um deve ter suas opiniões, né? Mas nós estamos lutando porque emergência e urgência é só ver no dicionário quais são essas palavras. Nós não estamos aqui para atender uma singela dor de barriga. O Hospital Santo Antônio, tão bem dirigido pelo Lucchesi, é uma emergência referenciada, isto é, só vem aqueles casos graves. Ele falou há pouco de transplantes todos. Então, não podemos congestionar a emergência do Santo Antônio, não podemos congestionar, né, com assuntos que poderiam ser decididos num posto de saúde. Um ambulatório qualquer. Isso tem que ser a mudança cultural. Emergência e urgência, temos que olhar o que diz no dicionário. Eu sei que o Clínicas tem um artigo muito bem do doutor, que eu não tenho o nome dele aqui, mas tenho no meus arquivos. Uma vez ele falou, 50% das pessoas que estão aqui não precisariam estar. Eu até escrevi para ele, eu acho que até mais. Então, isso é que nós temos que mudar a cultura. Sei que é difícil, mas a luta é grande, a Santa Casa está se revitalizando, está se modernizando, e isso é que nós queremos que o Nora Teixeira, quando inaugure, dê uma elevação a todo o sistema Santa Casa. Provedor, eu como jornalista, e seguido que eu falo com o senhor, ou com o doutor Lucchesi, ou com o doutor Calil, a gente ouve, nas ruas, a gente ouve as opiniões. Eu vi uma entrevista com o provedor da Santa Casa, vi com o doutor Lucchesi, como vai ser o caso agora dessa entrevista. Hoje, a Santa Casa é referência em termos de saúde para o Brasil, não sei lá, para o mundo, né? Em termos de qualidade. Isso a gente pode atribuir à qualidade dos médicos, como o doutor Fernando Lucchesi, como o doutor Calil, como outros médicos, que eu até vou doutor Calil Schwartzman. A equipe de médicos que vocês têm é de primeiríssima linha? Professor? E queremos cada vez ficar melhor, né, doutor Lucchesi? Cada vez nós temos isso, porque não adianta ter um prédio bonito se não tiver médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal de limpeza. Hoje fizemos aí da Semana da Enfermagem, né, exatamente especificando que nós temos que ter aquele povo que atenda as determinações do médico com facilidade, com jeito de Santa Casa de ser. Eu sei que é muito complexo, todos os hospitais vivem com dificuldades, a tabela do SUS está defasada, nem me fala em IP Saúde, que me dá urticária, Mas vocês atendem bem. Os comentários que eu ouço são bons. Mas é difícil. Eu não posso ir nos bancos para financiar IP e SUS. Doutor Lucchesi, o senhor é diretor do Hospital da Criança, o senhor é a maior referência que tem, uma das maiores referências que tem no Brasil, doutor Lucchesi, em termos de coração, né? E o Hospital São Francisco, e também o senhor vai ser diretor do Nora Teixeira. Né? Essas atribuições, por isso que a Santa Casa tem sucesso, porque o provedor sabe aonde ele escolhe, aonde ele bota a mão? Bom, eu entrei para essa empreitada já há muito tempo, mas na gestão eu entrei como provedor.
Eu devo, sem nenhuma conotação de puxação de saco, porque isso faz Até parte o senhor não da precisa vida. disso. O senhor não precisa disso. Mas, assim, o Alfredo foi uma luz para nós aqui. Ele fez uma transformação. Mudou a Santa Casa? Mudou. E com esse jeito bem-humorado dele, ele nos tirou da Rádio Corredor. A Rádio Corredor era um problema, nós vivíamos nos queixando. Sempre tinha. A Rádio Corredor saiu do ar, o provedor continua com aquela brincadeira, ele circula por todos, ele entra na minha sala, lá embaixo, fala com as meninas, fala com todos. Ele tem um toque especial na forma de conduzir. Ele tira o peso de ser um hospital e simplesmente ele toca para frente com maior facilidade. Isso nos entusiasmou muito, e a mim pessoalmente, sem dúvida nenhuma, né? Eu me envolvi muito nos projetos que ele me propôs, porque eu senti que nós vamos deixar um legado aqui. Daqui a alguns anos nós não estamos mais aqui, nem ele nem eu, mas o legado fica, vai ficar para a cidade, para o Rio Grande, para o país. Nós temos, tu falasse muito bem, um corpo clínico invejável. Qualquer hospital do mundo gostaria de ter o corpo clínico que nós temos. Ao natural, gente que está aqui há anos batalhando e dando assim a vida e comprometidos com a casa. Isso é uma coisa inédita, é muito, muito difícil de conseguir. Isso é o mais difícil. E agora, com essas promoções todas, com as doações que tivemos com o NOR, etc., nós estamos mudando a estrutura física da Santa Casa. E vai ser o legado que o provedor vai deixar. Uma nova Santa Casa que compete com qualquer hospital privado de alta complexidade do mundo. Claro. Até porque, provedor, doutor Fernando Lucchesi, a gente fala, quando se atribui a alguém uma responsabilidade maior, como o doutor Lucchesi tem, como ser diretor de mais um hospital, isso significa trabalho, né? Não é por acaso, não é só para dizer que ele é o diretor, ele trabalha muito. E a essa altura da sua vida, o senhor também não podia estar tirando o pé, o senhor poderia estar tirando o pé, não? Podia estar. Tem uns colegas meus de turma que passam o dia ali no WhatsApp, e ativíssimos no WhatsApp. Eu fico pensando, esse cara não trabalha mais. Eu ligo para um, o que tu está fazendo? Nada, só o WhatsApp. Ah, que maravilha. Entende? E eu não tenho tempo nem de ler os WhatsApp deles. Quer dizer, isso foi uma mudança importante na minha vida. Eu tenho uma super equipe de cirurgia cardíaca e cardiologia, tem mais de 70 médicos trabalhando comigo. Nós estamos muito felizes de ter conseguido uma grande estrutura para o Brasil, respeitada no Brasil, né? Sempre que se fala com o ministro da Saúde, ele diz Santa Casa de Porto Alegre, cardiologia, não sei o quê. Referência, eu lhe digo que é referência. Por isso, a gente também é muito grato à forma como o Alfredo conduziu isso. O doutor Alfredo foi uma luz para nós, sem dúvida. Não tenha dúvida nisso. Eu ouço os comentários sempre que eu converso com ele no programa. Os comentários são os mais elogiosos e também felizes por ter um provedor junto com a equipe de médicos da Santa Casa. Eu preciso chamar o intervalo comercial, mas sei que um dos maiores orgulhos dos senhores, provedor e doutor Lucchesi, é uma Adriana, né? Eu vou ao intervalo comercial e depois eu quero abrir o quadro falando sobre isso, pode ser? Exagerou muito o Lucchesi ao meu respeito, só para não passar em branco. Não, é verdade, a gente sabe disso, a gente confirma isso. Obrigado, vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Eu continuo aqui pela Santa Casa quando eu tenho o prazer de ser recebido para dividir com vocês, meus telespectadores fiéis, com o Dr. Fernando Lucchesi e o provedor que tirou uns minutinhos para nos atender. Eu falava no bloco anterior, doutor Lucchesi, eu sei do seu orgulho e do provedor, vocês sempre me falam no programa do orgulho pela Madriana, pelo que vocês fazem para essas pessoas que precisam trazer os seus filhos para serem atendidos e não têm condições de ficar em Porto Alegre. Como é que é esse carinho de vocês atenderem essas pessoas aí e deixarem eles com mais condições? Bom, ele já disse que eu estou elogiando muito ele, então eu vou contar como é que começou esse negócio. Nós tínhamos uma proposta da Fundação Ronald McDonald, proprietário do McDonald's, para fazer uma casa de passagem aqui, coisa e tal. E aquilo foi andando, aí de repente chega a doação das irmãs franciscanas, através do Dom Jaime, o nosso arcebispo, daquele prédio todo. Bom, aí uma reunião presidida pelo provedor, o Ronald McDonald não permitia que mantivesse o nome Casa Madriana,
A Madriana foi a primeira irmã alemã que veio trabalhar na Santa Casa aqui. Bom, não permitia isso, não permitia aquilo, não podia botar no segredo da Santa Casa. Eu estava sentado numa ponta da mesa e o provedor na outra, ele só fez assim para mim, ó. Então dispensamos os casos que podiam pagar a história toda, e o que aconteceu foi que foi muito, muito bom. Nós, em seguida, tínhamos já recursos para inaugurar a casa, e agora, dia 19, está fazendo 6 anos da inauguração. 4.500 hóspedes passaram na casa, 70% crianças. Quantas pessoas foram ajudadas, né? Muito. 26 estados do país, mandando gente para cá para operar coração, para fazer transplantes de rim, principalmente, e tratando tratamento de câncer. Nunca precisamos botar um tostão lá. Sempre mantidos, quase que espontaneamente, agora, assim, impressionante. As pessoas ligam para nós para nos dar dinheiro para a Casa Madriana. Agora o senhor vê, não é exagero meu, como meus telespectadores, o senhor vê a importância de um trabalho sério, né, doutor Luquezzi? Eu dou como referência a Madriana e mais outras coisas que vocês fazem aqui, mas isso é muito importante, né? Agora, o apoio que nós temos com a direção, isso é muito importante. Quer dizer, isso é tranquilo. Eu sempre digo que aquilo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se tivesse só me dedicado a Madriana, já teria valido a pena. Mas aqui se pensa, hoje nós estamos mudando o elevador da casa, hoje. Elevador da Casa Madriana. Que estava antiquíssimo, Pois né? é. Eu sempre que falo, por isso que eu puxei esse assunto, eu quero dividir com os telespectadores, porque eu sempre que falo com o provedor e com o senhor, eu vejo o orgulho, a satisfação de vocês, provedor Alfredo, de poder tocar essa casa junto com todas as atribuições que tem a Santa Casa. Não, é impressionante as pessoas. Esses dias fizeram um transplante num índio que chegou com não sei quantos anos, 6 anos, lá de Rondônia, não falava o senhor português. tinha me falado sobre isso. Não falava português. Veio com o tio, que com 21, 22 anos, que também falava português, só onde é rodoviária, onde é isso e tal. Ficaram aí muito tempo, fizeram. As voluntárias lá, sob comando da Vanessa e da Juliana, colocam essas pessoas em colégios para aprender o menininho, tá? Foi um sucesso no colégio. Isso lava a alma de todas as preocupações que a gente tem, além de outras pessoas que estão esperando, e tem aulas em colégios públicos aí, as professoras vêm, na época da pandemia deu uma situação muito dramática, né? Mas aprende as pessoas e vão lá na aldeia do interior de Rondônia, vocês podem imaginar. Ele vai voltar para lá, acho que até já voltou para jogar futebol, ele queria jogar futebol lá com os índiozinhos dele. Isso é uma lavagem de Eu vejo coração. tanto a sua preocupação que às vezes o senhor me diz, aquilo lá está virado um corredor de obras, mas é obras para melhoria, né? Estou mostrando aí. Aqui pela bancada gaúcha, que além do Nora Teixeira, que é unicamente de doações até agora, para especificar isso, né? Nós temos também essas obras aí terríveis de confusão da bancada gaúcha, que nós estamos fazendo, as passarelas já estão quase prontas. Aqui da sala você pode ver. Estou mostrando. E futuramente, por exemplo, a emergência do SUS, que hoje tem que fazer um exame aqui, tem que sair os camaradas, não pegam chuva, pegam vento. Eles vão fazer pelas passarelas e na emergência nem vão fazer mais esse trajeto, porque vai ter o material lá para fazer ressonância, aqueles outros exames, né? Vai ficar louca. Então, o objetivo do doador está sendo cumprido. Quero uma nova emergência para o SUS. Isso nós estamos cumprindo transparentemente. Agora, sempre tem críticas, críticas. Provedor, mas deixa eu lhe dizer, deixa eu lhe interromper e dizer, dar um testemunho aqui. Eu, um outro dia, fui, há um tempo atrás, acho que há 6 anos atrás, um pouco mais, eu fui na NTX, num evento que o doutor Fernando Luquezzi estava reunindo toda a sociedade, a alta sociedade, para angariar fundos, para arrecadar fundos. O leilão, exatamente. Não me deixe mentir. Foi verdade, foi o maior sucesso, um dos maiores eventos dos últimos tempos, doutor Luquezzi. Foi um evento, aliás, foi meio chocante no início, porque tinha que ser black tie. E aí, quando eu disse, mas black tie, Santa Casa, fica um troço, mas o Alfredo, o nosso provedor, bancou o jogo. Não, black tie. Foi uma coisa, numa noite nós praticamente fechamos todo o custo de uma UTI pediátrica. Eu estava lá, eu vi. Foi a primeira obra das voluntárias, né? Eu estava presente lá. Sim, estava cobrindo lá, eu lembro bem. Toda a sociedade lá, depois fizeram uma feijoada também. Também feijoada, já foi na segunda fase para São José, para a reforma de São José. Pela vida, e também as outras voluntárias que visitam as pessoas
porque às vezes eu sempre digo, mais vale um sorriso de uma pessoa desconhecida te perguntando o que tu estás do que uma injeção na poupança. É verdade. Porque tem gente que de todo o país aí, tem pessoas isoladas, e aí a nossa assistência social cuida, tudo. Porque o hospital não é só médico, enfermeiro, tal, também tem as atividades acessórias. Como é que o senhor lida com essa área médica? O senhor não é médico, o senhor é desembargador, médico. o senhor é desembargador aposentado. Aposentado Tá, em como é que outros o senhor- tempos, de outros tempos. Não dava entrevista, não concedia Na entrevista. época que o Guaraci não tinha chance nenhuma. Não, é e isso? sobre processo eu nunca falei. Sobre processo eu nunca Não, falei. era sigiloso, né? Só falava Agora, nos autos. a Santa Casa não é sigiloso porque o senhor faz Não, para a gente o bem, faz a o bem feito. transparência, os nossos relatórios transparentes, os dados aqui estão abertos para todos, nós temos conselho fiscal atuante, nós temos auditoria externa atuante, que se muda de vez em quando, conforme as melhores técnicas governamentais. Fizemos código de conduta, regulamento, então nós estamos organizando. Tudo isso eu aprendi com o professor Sanseverino, que foi meu antecessor. É mesmo? Muito Como é que faz? Eu quero aproveitar esse momento aqui e pedir para milhares de empresários que nos assistem, pessoas que nos assistem, como é que faz para colaborarem com a Santa Casa? Porque, doutor Luquezzi, não é só vocês ficarem trabalhando aí, alguém tem que colaborar, não é isso? Nós temos um site, que é Santa Casa, é bem fácil. Está no rodapé do vídeo. Bota aí. E esse site tem todas as indicações. Tem uma coisa que chama Amigos da Boa Causa. Dentro do Amigos da Boa Causa tem todos os nossos processos, nossos projetos andando, etc. Como doa para a Madriana, como doa para obras do Santo Antônio. Então, isso e é impressionante, porque gente importante chega lá na porta da Madriana, pegar o carnezinho para pagar todo mês. O Lívio Dutra. Nosso irmão aqui está sempre presente. Pega o carnezinho, vai lá buscar para pagar todo mês. E assim são dezenas de pessoas. Eu tenho no interior, Jairo Casagranda, dono de uma empresa lá em Antagorda. Ele paga a nossa luz, a nossa água, entende? Quer dizer, cada um assumiu uma coisa. Então, hoje nós temos praticamente tudo coberto. Doações de carne. Paulo Santana, um fazendeiro, nos mostrou uma foto, aliás, um vídeo, uma boiada ali. Essa é a boiada da Madriana. Olha, mandando. Fica mandando quando se precisa. Quando se precisa, coisa e tal. Ovos, o Ninoff, lá da Feliz, toda semana os ovos lá, nunca compramos um ovo. E assim por diante. Então, é impressionante. Recebemos daqui da Igreja de São José, da Associação da Igreja de São José, como é que chama? Comunidade de São José. Comunidade de São José. Nos paga também mensalmente, nos dá ajudas. E então nós estamos muito satisfeitos, porque é uma coisa assim, uma integração feita quase que espontaneamente, né? E nós temos um grande grupo, agora no dia 19, nós fazemos uma missa de comemoração, em que nós vamos procurar ter naquela missa os nossos doadores conosco, né? Provedor, uma vez o senhor estava no meu estúdio lá no programa e a gente falando sobre as histórias lindas da Santa Casa, e o senhor me falava que tinha pessoas que faziam testamento deixando bens para a Santa Casa. Que coisa linda isso, né? Sim. Nós temos ainda, até há pouco eu estava falando, Décio Andriotti, por exemplo, fez um testamento em 1989, né? E doou muitas vezes. Não fizemos a homenagem para ele ainda por causa da pandemia, né? Muitas homenagens que nós estamos fazendo, me perguntaram, o Décio Andriotti vai ser homenageado. Assim de outras pessoas, o Dr. Caio Puster, já colocamos o nome dele numa ala. Tem várias pessoas que ainda acham e já nos procuram antes para que nosso aspecto jurídico seja fornecido a eles, né, no sentido de que o testamento, ainda estamos testando, tem muita gente que resolve testar para a Santa Casa, que sabe que aqui nós prestamos contas até dos centavos. Eu já ouvi o senhor dizendo até dos centavos. A conta nossa fecha. Seriedade absoluta, né? Isso que transmite a credibilidade. Mas tem sido uma bênção trabalhar aqui e ver esse crescimento, essas obras de todo lado. Nós vamos entregar certamente uma nova Santa Casa para a população. O senhor viu a minha vantagem? Eu não precisei
quero dividir com os telespectadores. Eu não precisei gastar com passagem para ir a Roma para ver o Papa. Eu estou aqui com os dois papas da situação aqui. Provedor da Santa Casa, querido, obrigado pelo seu carinho em nos atender. Doutor Fernando Lucchesi, continue salvando vidas aí, porque a gente fica muito orgulhoso de poder dividir com os telespectadores. E eu tenho certeza que quem ganha com isso é toda essa população e as pessoas que são... Eu tenho um amigo que foi salvo pelo senhor, o senhor sabe muito bem que eu estou falando, não vou falar o nome para não... Podemos falar o nome? Valdecir Santos. Valdecir, querido amigo. Presidente da Casa Cor, doutor Lucchesi, salvou a vida dele, ele sabe muito disso e ele comenta muito quando a gente janta juntos. Doutor Fernando Lucchesi, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho de nos receber. Provedor Alfredo Engler, obrigado. Viu? Não precisei ir a Roma, tá bem? Abraço, obrigado. Um abraço, abraço. Programa Guaraci Andrade. Oferecimento Central de Imóveis, Zafari e Hipermercado Bourbon.